Bem-vindos, galera da Geração X, a sua máquina do tempo favorita. Prepare-se para uma viagem eletrizante aos anos 80, a década da rebeldia, das cores vibrantes e da música contagiante. Este é o canal que vai resgatar memórias, reviver os hits e explorar o incrível mundo que definiu toda uma geração. Eu sou a Daniela, por trás das memórias e emoções que vamos desbravar juntos aqui no nosso canal. Se você é apaixonado pela era dourada dos anos 80, está no lugar certo. Estão prontos para reviver os anos 80? Então, antes de embarcar nessa jornada incrível, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar aquele like nostálgico. Apertem os botões e garantam o seu assento nessa máquina do tempo. Mamor, roda a vinheta! Ah, os anos 80, uma década cheia de vibes, cores e músicas que marcaram época. Se preparem para relembrar os rolês mais marcantes, os babados políticos e os hits das telinhas e os artistas que faziam todo mundo pirar. Nos anos 80, a grana que dominava o Brasil era o Cruzeiro. Só que em 1986 rolou aquela reviravolta chamado Plano Cruzado, que deu um upgrade e transformou o Cruzeiro em Cruzado, tirando uns zeros do jogo. Foi aquela confusão até a galera se acostumar com as novas cifras, mas no fim tudo se encaixou. Os anos 80 foram tipo uma série eletrizante, especialmente pela luta pela redemocratização do país. Em 1985, Tancredo Neves foi eleito presidente, mas deu aquela reviravolta triste, morreu antes de assumir. José Sarney entrou em cena, enfrentando altos e baixos na economia do país. Uma montanha russa de emoções, mas a década continuava brilhando. Na TV, o Chacrinha, o mito das tardes de sábado. Abelardo Barbosa, distribuindo abacaxis e fazendo a galera rir. Fala Sério era o programa mais assistido. E na reta final dos anos 80 chegava o Viva a Noite com o jovem Gugu Liberato. Músicas, brincadeiras e entrevistas com as celebridades nas noites de sábado. Tudo com aquele estilo Gugu de ser. Preparado para essa viagem alucinante pelos anos 80? Vai ser tipo um flashback cheio de risadas, música boa e memórias que marcaram uma década inteira. As novelas brasileiras conquistaram o coração do público com tramas envolventes, personagens marcantes e uma estética única. Essas novelas marcaram uma época e ainda são lembradas com carinho pelos fãs de teledramaturgia brasileira. Eles não apenas refletiam a sociedade da época, mas também influenciavam as tendências e o imaginário coletivo, uma verdadeira viagem nostálgica nos anos 80. Roque Santeiro, 1985, escrita por Dia Gomes e Aguinaldo Silva, essa novela foi marcada pela figura do protagonista Roque, interpretado por José Wilker. A trama misturava elementos de comédia e crítica social, tornando-se um grande sucesso. Vale Tudo, 1988, escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Báceres. Essa novela abordava temas como corrupção, ética e moral. O desfecho da trama era a famosa pergunta: quem matou Odete Roitman? Gerou grandes expectativas e se tornou um marco na televisão brasileira. O Salvador da Pátria, 1989, escrita por Lauro César Muniz. Essa novela trouxe uma abordagem política e social. A história envolvente explorava temas como corrupção, poder e redenção. Tieta, 1989, baseada na obra de Jorge Amado. Essa novela escrita por Aguinaldo Silva contava a história de Tieta, interpretada por Beth Faria. A trama colorida e repleta de personagens inesquecíveis conquistou o público. Veio a Bordo, 1988, escrita por Carlos Lombardi. Essa novela trazia uma trama envolvente sobre troca de bebês, com uma pitada de comédia. O elenco estelar, com nomes como Isabela Garcia e Tony Ramos, contribuiu para o sucesso da trama. Enquanto isso, o mestre Silvio Santos estava com tudo, apresentando o maior sucesso da TV brasileira. Começava de manhã e só terminava à noite, quase 12 horas direto no ar. O cara é uma lenda, mas o que realmente fez história foi o estrondoso início do show da Xuxa, um sucesso inesperado todas as manhãs. Este programa transformou a Xuxa em ícone para a criançada, e suas roupas viraram febre, sendo produzidas por crianças e adultos em todo o país. Bandas como Legião Urbana, Blitz e Barão Vermelho dominavam as paradas, agitando festas e bailes por todo o país.
Suas músicas ficaram gravadas na memória de toda uma geração. A música brasileira finalmente conquistou os corações dos jovens e o pop rock nacional continuou pulsando forte por muitos anos. O sertanejo também marcou presença nos anos 80, com Chitãozinho e Chororó assumindo um estilo novo e abrindo caminho para grandes artistas nas décadas seguintes. A cena musical estava fervendo. Imagina uma época em que a internet era só um sonho distante. As moças se orientavam pelas revistas femininas que bombavam, falando sobre assuntos como sexo, menstruação, que eram poucos discutidos. A revista Manchete, Nova e Cláudia eram leituras obrigatórias para as mulheres antenadas nas últimas tendências. Já os adolescentes adoravam Capricho e Carícia, trazendo os ídolos teens do momento, como Ana Paula Arósio, Rodrigo Santoro e Paulo Ricardo. Era uma festa de informações e fofocas, com leituras que marcaram toda uma geração. A moda, a beleza, a saúde, tudo estava ali. A década de 80 definitivamente foi uma época para ficar na história. Ao mesmo tempo, essas revistas eram verdadeiras guias para a vida amorosa e os dilemas familiares. Traziam conselhos sobre a primeira vez, problemas de relacionamentos com os pais e dicas de paqueras. Uma festa de informações e inspirações para as leitoras que estavam esperando por novidades e conselhos. Os livros eram presença garantida nas cabeceiras de muita gente, tornando a década um paraíso para os amantes da leitura. O romance Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, conquistou o público adulto com sua trama envolvente, mas os jovens da época devoraram Feliz Ano Velho, um relato verdadeiro do acidente sofrido por Marcelo Rubens Paiva. E claro, muita gente leu Escondido dos Pais. E não podemos esquecer de Cristiane F. Claro, essas leituras eram intensas, mas a maioria mergulhou nelas às escondidas. Além disso, O Alquimista, do talentoso Paulo Coelho, bombou, sendo um dos livros mais vendidos da época. Nas aulas de leitura, a coleção Vagalume, com pérolas como A Ilha Perdida e O Caravelho do Diabo, era leitura obrigatória. Muitos adolescentes encaravam a coleção inteira por causa dos trabalhos escolares. E na moda, era uma extravagância cheia de personalidade. As mulheres arrasavam com ombreiras exageradas, jeans dos pés à cabeça e estampas vibrantes. Já os homens não ficavam atrás, mandavam ver com jaquetas jeans manchadas, calças de cós alto e camisa mega coloridas. Uma verdadeira explosão de estilo que até hoje está viva na mente dos fãs desta década incrível. A moda dos anos 80 era única, autêntica e deixou saudades. Os acessórios eram o auge dos anos 80, com brincos grandes e coloridos, óculos espelhados e penteados extravagantes nos cabelos. Era uma marca registrada da época e as imagens falam por si. Os anos 80 deixaram sua marca na história da moda com um estilo inconfundível. A galera se divertia horrores naquela época. Os brinquedos eram o ponto alto das brincadeiras entre amigos. Afinal, celular? Nem pensar. Quem não se jogou no clássico banco imobiliário ou passou horas se divertindo com o ferrorama? E as bonecas? Moranguinho, Fofolete, Feijãozinho, um sucesso total entre a criançada. Mas o que realmente ficou marcado foram as brincadeiras de rua, que iam até tarde da noite. Esconde-esconde, brincadeira de roda, pega-pega, diversão garantida. Era aproveitar o ar livre, correr, rir e criar memórias inesquecíveis com os amigos. Os jovens e adolescentes não ficavam para trás, não é mesmo? Nos anos 80, a diversão era contagiante. Festas animadas, dança ao som de pop e rock e, claro, a hora da música romântica, onde todos esperavam para dançar juntinho durante a música. Sim, a paquera estava sempre presente. Ao mesmo tempo, os meninos curtiam os jogos de fliperama, partidas acaloradas de futebol de rua e aventuras de bicicleta pela cidade. Já as meninas jogavam queimada, vôlei e pulavam corda. E nas festas de aniversário não podia faltar brincadeiras clássicas como batata quente e a dança das cadeiras. As discotecas eram verdadeiros points, cheios de luzes coloridas e música eletrônica. Os jovens viviam uma experiência única e vibrante. Esses locais eram verdadeiros pontos de encontro, onde a energia contagiante, as luzes coloridas e a música eletrônica criavam um ambiente mágico e envolvente. As discotecas eram conhecidas por suas pistas de danças espaçosas, adornadas com luzes brilhantes e coloridas, holofotes, globo espelhado e efeitos de luzes estrobofóbicas contribuíam para criar uma atmosfera eletrizante. A trilha sonora era um dos pontos altos. As músicas pop e eletrônicas da época, muitas delas produzidas por artistas como Madonna, Michael Jackson e bandas como Depeche Mode e Duran Duran, embalavam as noites.
Os hits dançantes característicos da época dominavam as playlists. As discotecas eram locais de diversão intensa. Além de dançar ao som de músicas animadas, os jovens aproveitavam para socializar, paquerar e fazer novas amizades. E falando em carros, os carros eram mais do que meio de transporte. Eram símbolos de status e expressão pessoal. A galera pirava em modelos que refletiam a energia e o estilo único da época. Vamos dar uma olhada nos carros que faziam a cabeça da galera. O Gol GTI marcou presença como um dos carros mais desejados da década. O Fiat Uno rapidamente conquistou o coração dos brasileiros. Seu design compacto e econômico o tornaram um sucesso nas ruas. O Ford Escort XR3 era sinônimo de estilo nos anos 80. Era um dos carros mais desejados por quem buscava um visual mais esportivo. Além de serem modelos da década anterior, o Fusca e a Brasília ainda eram os queridinhos dos anos 80. Seu design clássico e simplicidade atraíam uma legião de fãs. As motos mais desejadas eram a Honda CG 125 e a Yamaha DT 180, puro estilo sobre rodas para os aventureiros de plantão. E quem frequentou a escola naquela época lembra direitinho de duas coisas. Primeiro, a lousa escrita com giz, deixando professores e alunos saindo das aulas com as mãos e vias aéreas cobertas por um pó branco. Fazia parte da rotina. E outra lembrança top eram as provas feitas com mimeógrafo, aquele aparelho manual usando stencil e álcool para reproduzir o que o professor escrevia. Naquela época, cadernos eram essenciais e muitas anotações rolavam, já que apostilhas e livros não eram tão acessíveis como hoje em dia. Quem não tirou uma foto clássica na escola? Muita gente guarda até hoje essas lembranças. Fotos vendidas para os pais e recordações que não têm preço. Concluindo, os anos 80 foram uma década de muitas transformações no Brasil. Vida movida por cores vibrantes, músicas contagiantes e moda extravagante. Espero que essa viagem no tempo tenha reacendido memórias incríveis e deixando aquela saudade dessa época tão especial.